gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Malu do canal Loucuras da Tarde. Sejam bem-vindos a mais a bagaça de um vídeo. Como promessa é dívida. Então, eu tinha prometido pra vocês que ia trazer pra vocês. Na verdade, eu tinha prometido pra... Então, como eu tinha prometido pra vocês de trazer, na verdade vocês pediram os artigos coringas da redação da Constituição. Eu não gosto de chamar de artigos coringa, já falei pra vocês. Eu diria, são os principais artigos pra utilizar na redação do Enem. Então, assim, trouxe hoje pra vocês num vídeo separado. Já tem um vídeo aqui no canal como utilizar a Constituição na sua redação. Se você quer ver vídeos de dica de redação, quer ver... Zé, peraí, Zé! Quer ver minha redação do Enem 2017? Em breve sairá no canal. Então já se inscreve e ativa o sininho pra não perder esses vídeos falando de como eu estudei pra Enem, de redação e tudo mais, ok? Quero começar dizendo pra vocês que, independente de onde vocês forem utilizar esses artigos, por favor, utilizem com responsabilidade. Assim, o documento jurídico mais importante que a gente tem no país é a Constituição Federal. Então, assim, não é brincadeira utilizar a Constituição na redação. Não inventem coisas que não existem na Constituição. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês. Só coloquem o que realmente tiver na Constituição, pesquisem mais e, assim, utilizem com responsabilidade. Por favor. Obrigada. Artigos mais, digamos assim, gerais que eu trouxe, tem grifados aqui na Constituição e eu tenho no meu caderninho. Mas eu quero começar com vocês com o artigo 5 da Constituição Federal, que é basicamente o artigo que diz que todos nós somos iguais perante a lei. Além disso, nesse artigo 5, que muita gente não sabe, é que tem, eu não sei como chama, pessoal do direito, sou muito leiga, mas assim... Tem 1, 2, 3, eu não sei se é parágrafo que chama, mas assim, dentro do artigo tem várias outras proposições, que uma vez eu fui fazer uma redação de igualdade de gênero e eu coloquei esse artigo 5 e quem corrigiu minha redação até perguntou, falou, oxe, mas o artigo 5 não é sobre todos nós sermos iguais? Eu falei, é sim, mas o artigo 5, e do artigo 5 tem dizendo, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então assim... já dá para utilizar em redação de igualdade. Também nós podemos ver aí em redação falando sobre o racismo, sobre injúria racial. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Direito à liberdade de expressão, direito à igualdade de gênero. E todos nós somos iguais perante a lei, tudo no artigo 5. Eu não vou me prender falando tudo aqui, até porque são muitas proposições do artigo 5. Então, eu sugiro que vocês pesquisem mais um pouco, mas assim, artigo 5, leiam o que tem falando sobre o artigo 5 e leiam essas proposições que tem anexadas a ele, porque com certeza vai ajudar vocês em um monte de tema de redação. Se eu for falar do artigo 5, assim, vai dar 8 minutos de vídeo só ele, então eu não vou me prender muito a ele, mas assim... Artigo 5 e todas as suas proposições são muito utilizáveis. Guardem isso. Anotem em papel, anotem no caderno de redação de vocês. Artigo 5. Inclusive, se você não está com a caneta e o papel anotando, vá tirando print aí da tela. Depois do artigo 5, o artigo 6. Nossa, o artigo 6 era o que eu mais utilizava, sem sombra de dúvidas. Inclusive, foi o que eu utilizei na redação do Enem 2017. Porque quem fez o Enem 2017 viu que tinha nos textos de apoio falando sobre... na Constituição, ter um artigo específico lá para a educação dos surdos. Porém, como já estava citado nos textos de apoio, eu não queria, digamos assim, me prender ao texto de apoio, nem demonstrar que eu não tinha bagagem cultural, eu utilizei o artigo 6 puro, que prevê que a gente tem, puro assim, vocês entenderam, que prevê que a educação é inerente a todos os cidadãos. O 6 era o que eu mais utilizava, porque ele que tem todos, praticamente todos os nossos direitos, moradia, lazer, trabalho, educação, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, segurança, trabalho, saúde, assim, são os direitos sociais que a gente tem. Estão todos no artigo 6, então com certeza era o que eu mais utilizava. Depois do artigo 6, o que eu mais utilizava não era um artigo tão conhecido assim, e me ajudava muito em redação, porque como não era tão conhecido, era uma estratégia menos utilizada. Então, era o artigo 193, que ele é o coringão do coringão, assim. Vocês queriam uma coisa coringa, artigo 193. Eu não queria dizer essa palavra porque eu acho que reduz muito, assim, os artigos a nada. O artigo 193, com certeza você vai conseguir utilizar em toda a redação, e eu não estou brincando. Ele diz assim:
A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e as justiças sociais. Como assim, Malu? Em toda redação que eu não sabia qual artigo utilizar, que era uma redação que não tinha o artigo específico, deixa eu pensar num tema pra vocês. Preconceito linguístico. Aí eu, caraca, o que tem falando sobre preconceito linguístico? Assim, lógico que tem falando sobre preconceito, mas o que tem falando sobre preconceito linguístico na Constituição? Então eu busquei e encontrei esse artigo 193. Então eu coloquei assim, eu não fiz igualzinho para a Constituição, eu parafraseei, eu coloquei. A Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 193 que a ordem social tem por objetivo, aí eu colocava, no entanto, tal prerrogativo legal não tem se reverberado com ênfase na prática, uma vez que a intolerância e tal coisa faz com que, ou ocorre, ou corrobora, para que o preconceito linguístico ainda seja um problema no Brasil. Aí, ponto. Vocês estão entendendo que ele é bem geral? Assim, é um dos meus artigos favoritos para utilizar na redação, porque esqueceu todos os outros? Utiliza ele. Assim, com certeza vai ajudar vocês. Utilizem esse artigo. Anotem esses artigos que eu tô dando pra vocês. Além desse artigo, tem uns artigos mais longe, assim, que eu utilizava também, que é o artigo 226, que diz: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Eu utilizei esse artigo numa redação falando sobre os novos arranjos familiares no contexto atual. É um artigo que dá pra utilizar em toda redação, mas dá pra utilizar, assim, em algumas redações, se você souber aí manusear. E tem o artigo 225, que é um dos meus preferidos, inclusive já falei, não sei se eu já falei pra vocês, que eu acho que se eu fosse pra área do direito, eu me especializaria em direito penal ou em direito ambiental. Pois não sei, nunca estudei direito. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Eu não utilizava desse jeito não, assim, eu acho muito termo técnico. Assim, parafrasear não tem nada demais não, tá, pessoal? Eu utilizava isso em várias redações relacionadas a aquecimento global, a proteção da natureza, a desastres ambientais. Então, assim, temas relacionados à natureza e ao meio ambiente, dá pra utilizar o artigo 225. Ele é muito bom de ser utilizado, gente, que não tem, assim, muitos livros antigos falando sobre o meio ambiente, porque, por exemplo, eu gosto de utilizar livros, se vocês quiserem eu posso fazer até um vídeo, tô até pensando agora, livros para utilizar na sua redação do Enem. Farei. Então, esse artigo 231 ele é mais específico, fala mais sobre... Sai mosca! Fala mais sobre os índios mesmo e diz: são reconhecidos os índios e sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Enfim, e mais coisas aqui que tem dizendo nele. Eu gosto de utilizar em redações falando sobre indígenas, porque apesar de ter muitos livros na literatura falando sobre os índios, os livros são românticos, então a primeira fase do romantismo, aquele romantismo indianista, não vai trazer a realidade que a gente tem hoje dos indígenas. Então eu utilizava muito esse artigo. Artigo 227, que já é um pouquinho mais específico também, que diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, tanana. Então, assim, esse artigo 227 é basicamente dizendo que todas as crianças e os adolescentes têm que ser bem cuidados, bem tratados. Eu não cheguei a utilizar, eu acho, mas eu cheguei a fazer um rascunho de redação sobre o trabalho infantil escravo. Então, dá pra utilizar também sobre lei da palmada, ou sobre prostituição de crianças, enfim, dá pra utilizar em vários temas relacionados a crianças esse artigo 227. O artigo que eu quero falar pra vocês também não é tão geral assim, mas é um artigo importante, que é o 230, que diz: a família, a sociedade e o Estado tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e o bem-estar e garantindo o direito à vida. Então, eu utilizei numa redação sobre os idosos e sobre o envelhecimento da população. Então, qualquer relação de tema com idosos, vocês podem utilizar esse artigo aqui. É basicamente isso, galera. Esses eram os artigos que eu mais utilizava, assim, alguns eu nem cheguei a utilizar, como eu falei pra vocês. Mas eu espero que vocês utilizem, espero que ajude mesmo vocês a fazer uma boa redação, a conseguir realizar os sonhos de vocês. Estamos aí mais uma vez na batalha, vamos fazer Enem novamente. E assim, não desistam, quero dizer pra vocês que não é só porque vocês vão colocar a Constituição que a nota de vocês vai ficar 900, não é assim.
Já utilizei Constituição e fiquei com a nota ruim. É você saber moldar, você saber aprender com seus erros. E, assim, esse mantra nunca foi tão válido pra pessoas que fazem dissertação, porque, meu Deus. Mas, assim, é isso. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um gostei aí, porque deu muito trabalho fazer ele. Deu muito trabalho anotar cada um desses, escrever aqui no vídeo, editar o vídeo. Vocês sabem que eu não tô tendo muito tempo porque eu tô estudando pra Enem de novo, mas como muitos de vocês estavam precisando de ajuda, estou eu aqui. Então, assim, deixa o gostei pra fortalecer nossa firma, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra não perder as notificações e se você tiver alguma dúvida ou quiser me acompanhar, essas são as minhas redes sociais, tá? Todos os links estão na descrição. É isso, um beijo, fiquem com Deus e cuidado nas baladas loucas dessa vida. Tchau!